Você sabe o que é artrite reumatoide? Pois eu trouxe um especialista, meu colega de consultório, reumatologista, Dr. Pedro Fiore. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por nos ajudar. Pedro vai falar de artrite reumatoide. É isso aí? Perfeitamente. Muito bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você dê um joinha, dê um like e se inscreva aqui no canal da Artrose. Conta para nós primeiro o que são os reumatismos. Reumatismo é como popularmente é chamado as doenças reumatológicas, né? São em torno de 150 doenças, né? Então, dito popularmente reumatismo, né? Mas o nome correto é doença reumatológica e dá cada nome e sobrenome para cada doença. Muito bem. E uma delas, né? Isso. É a artrite reumatoide. Ela é uma doença comum? Uma prevalência bem alta entre as doenças autoimunes, né? Em torno de 1% da população pode ocorrer, principalmente do sexo feminino. E entre as doenças autoimunes chega bastante no consultório. Os pacientes então, 1% das pessoas, uma pessoa a cada 100 tem artrite reumatoide. É por aí? Por aí. Então você conhece alguém, ou talvez você tenha, e aí põe aqui nos comentários o que você sente. Bom, artrite reumatoide é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É como se o seu organismo, né, produzisse defesas contra você mesmo. Ele vai te agredir, né? É um erro do nosso organismo, do nosso sistema imune, né? Ele vai te atacar ao invés de atacar, né, os vírus, as bactérias, né? Ele vai ter essa falha. Isso, vai atacar então tecidos normais, naturais, causando um processo inflamatório, por exemplo, que dá daí os sintomas, né? A artrite reumatoide, o Dr. Pedro já disse que é comum e diz que é mais comum em mulheres, né? Perfeito. Que idade mais ou menos, Dr. Pedro? Tende a abrir o quadro ali entre 35 e 65 anos de idade. 35 e 65 anos de idade. E eu lembro que nesta fase as mulheres, muitas têm diminuição dos hormônios e, portanto, podem ter dores articulares. Então, não confundir. Quem é que vai diferenciar isso? Você é o médico, né? Médico reumatologista, médico ortopedista, médico clínico. Quem se interessa por tratar esse tipo de patologia, esse tipo de questão. Então, em geral, 3 mulheres para cada homem, dependendo das séries, e tem outras séries que é diferente, né? Mas é um panorama mais ou menos geral para você entender. Dá mais assim em caucasianos, dá mais em pessoas de tom de pele escura, como é que é? Mais caucasianos, pessoas de pele clara. De pele clara. E tem a ver com genética ou não? Tem a ver com genética, né? Tem uma predisposição maior, né? Parentesco de primeiro grau, a gente vê essa história familiar importante. Então história familiar importante, tenha atenção a isso, né? Se um familiar tem, fique de olho. Pode ter essa correlação, né? Sim, é importante investigar. Se o paciente começar com queixa, com dores articulares, né? É importante investigar. Muito bem. Pode dar em criança? Pode dar em criança, mas a gente determina outro nome, né? Aí recebe outro nome. Isso, então, pode dar em criança, tem outras características e recebe outro nome. Qual é o nome? Artrite idiopática juvenil, né? Olha aí, ó. Já aprendeu outra coisa. Que é o irmão, né? O irmãozinho, o irmão caçula. São doenças diferentes, mas assim, gosta ali da articulação. E qual é a diferença para o adulto? Pode dizer? Para o adulto, né, ele começa, né, os sintomas... Não, na criança, como é que é? Diferente do adulto, né? Como é que é na criança daí? Como é que aparece? A criança, né, ela é classificada com abaixo de 16 anos, né? E ela pode ter muitas manifestações diferentes, né? E o fator reumatoide, né, pode ser positivo ou negativo, é um fator prognóstico também, e a gente separa em 8 categorias, né? Pode ser oligoarticular, né? Pode ser poliarticular, pode ser sistêmico, tem 8 tipos. Vários tipos, 8 tipos, vai depender se são poucas juntas, se são muitas juntas e várias características. Então, só para você entender, que não precisa se especializar nisso, mas que tem a forma
Infantil, né? Artrite idiopática juvenil e a artrite reumatoide propriamente, que agora o Dr. Pedro vai te contar quais são as características mais usuais, mais comuns. Não quer dizer que todo mundo vai ter, é uma síndrome. Ou seja, alguns vão ter de um jeito, outros vão ter de outro. Mas nós vamos dar aqui o panorama geral, né? Então, 35, 65 anos, mais em mulheres. Quais são as juntas, então, na artrite reumatoide que costumam estar afetadas, doutor? São manifestações sistêmicas, né? Ocorre, né, tanto em pequenas e grandes articulações. Ela gosta muito das articulações da mão, né? Da mão. Mostra quais as juntinhas que costumam estar envolvidas. As interfalangianas proximais. Essa aqui. E as metacarpofalangianas. Essa aqui. Então não é esta última da pontinha do dedo, que é mais favorecida na própria artrose, né? Isso. Ou artrite psoriásica pode dar também, mas nas outras, né? Nessa mais graudinha aqui, né? E também na metacarpofalangiana, onde o dedo se gruda na mão. Essa junta aqui, né? Essas juntas são mais afetadas pela artrite reumatoide. E costuma dar nas duas mãos ou numa mão só? Normalmente as manifestações são simétricas, começam normalmente nas duas mãos, 2 punhos, mas a medicina não é matemática. Não, pode dar. Pode, mas lembra que costuma dar nas duas, né? Isso é uma coisa típica que pode ou não ser, né? Pode dar nos punhos, pode dar nos ombros. Pode, grandes articulações também. Grandes articulações, joelhos é muito comum, quadris também pode acontecer, nos pés, né? Pega a coluna. Gosta aqui da primeira e segunda vértebra, ela tem esse capricho. Ó, viu? Bem aqui entre C1 e C2, né? Entre a primeira vértebra, que se chama o atlas, e a segunda, que é o eixo na qual ela gira, a axis, ali é uma junta que tipicamente é inflamada na artrite reumatoide. Não que não possa ter dores nas costas, como várias pessoas desta idade têm, mas é típico isso. E a gente vê mais naqueles casos que são mais flagrantes de artrite, né? Quando elas são muito exuberantes, quando tem muita inflamação também daí nessa junta, né? Sim. Que a gente fica mais atento para esse tipo de problema. Rigidez nas juntas é uma característica, costuma endurecer. Sim. Quando é que endurece? Como é que é? Principalmente, né, rigidez matinal. De manhã. De manhã, quando acorda, o paciente, né, maior que 1 hora o tempo, o paciente tem dificuldade de levantar da cama. Ele relata que está enferrujado, igual um robô, dificuldade para se levantar. Muito bem, então rigidez é um fator importante para este diagnóstico. Uma rigidez que dura de manhã mais de 1 hora. É como se fosse um gel que está esquentando, né? E isso é diferente um pouco da artrose, que em geral é menos de meia hora ou menos. A artrite reumatoide é 1 hora ou mais. O que mais a gente pode falar da artrite reumatoide? Lembrar que tem manifestações sistêmicas importantes. Sistêmicas quer dizer no corpo todo, fora das juntas. Isso, né? Nódulos reumatoides, né? Uveíte, episclerite. Inflamações no olho, pode ter esses nódulozinhos cotovelo, nos tendões de Aquiles, pode ter. Doença pulmonar intersticial. Problemas pulmonares. Então tem várias coisas que podem se juntar. A osteoartrose, ela costuma ter uma inflamação localizada numa articulação só. A artrite reumatoide costuma ser uma doença reumatológica que afeta moderadamente outros órgãos, e tem outras que inflamam tudo, né? Por exemplo, o lúpus, né? Que não é o tema desse vídeo, né? Nós vamos falar só sobre artrite reumatoide, né? Bom, me conta uma coisa, os exames de sangue são importantes para o diagnóstico da artrite reumatoide? São importantes, André, entra como critério diagnóstico, né? Porém, é muito valor a história clínica e o exame físico do paciente, porque um fator reumatoide positivo, o paciente, né, pontuou, mas um fator negativo, com uma história florida, também a gente também pode ser. Né? Ou seja, mais importante de tudo é a história. Quando tem a história que parece ser aquilo,
pede os exames e os exames estão alterados, você citou o fator reumatoide, né? Isso. Mais algum outro pode estar alterado? As provas inflamatórias, PCR, VHS, muitas vezes estão alteradas. Proteína C reativa, né? Velocidade diária de sedimentação. Então, são coisas que podem estar juntas nisso e podem daí indicar uma doença inflamatória, mas como disse o próprio Dr. Pedro, pode também não ter nada. Isso, a gente classifica como artrite reumatoide soronegativa. É verdade. Vale lembrar algumas coisas também sobre a artrite reumatoide que me ocorreram agora, que às vezes no começo pode haver anemia, pode haver fraqueza, pode ter sintomas gerais, né? No começo do desenvolvimento da doença. Então, se você tem isso que a gente descreveu, ainda mais sintomas de fraqueza, né, de prostração, alteração laboratorial de anemia, bom, aí considere que nós estamos chegando perto desse diagnóstico, né? Isso. O fator antinuclear pode estar alterado, pode não estar, como é que é? Na artrite reumatoide ele não entra nos critérios, né? Mas ele positivo, né? É importante fazer alguns diagnósticos diferenciais, como também tem paciente com FAM positivo e não tem doença nenhuma. É um exame também que se pede para outras doenças reumatológicas inflamatórias. Bom, exames de imagem mostram alguma coisa? Raio-X? Qual é os exames que se pede? Assim? Ajuda sempre, né, no diagnóstico e no acompanhamento. A gente pede, né, sempre um raio-X ou uma ressonância, principalmente para ver o grau de erosão daquela articulação, para fazer acompanhamento, ver deformidade, desvio, né? A questão pulmonar é muito importante também, né? A gente sempre acompanha a questão pulmonar. A artrite reumatoide é um fator de risco para osteoporose, a gente também faz essa avaliação no paciente. A questão da anemia, como você acabou de comentar, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Não tem dúvida. Nas mãos, quando está acometido, né, quando dá, e é frequente que dê, os dedos começam a entortar, né, em direção ao osso do lado, que a gente chama de ulna, né, antigo cúbito. Então faz um desvio ulnar assim, do punho, e os joelhos começam a entortar para dentro, quando dá no joelho, né? Entortam para dentro, que é o geno valgo e o desvio ulnar do carpo, e claro, né, com a dor, com o desuso, a musculatura vai ficando fraquinha, né, e a pessoa vai ficando fraquinha também. Por isso é importante fazer a identificação, diagnóstico e o tratamento reumatológico. Isso aí é essencial para prevenir a evolução, prevenir as deformidades, né? Lembrando que uma artrite reumatoide vai causar uma inflamação da membrana interna da articulação. Essa membrana que produz o líquido normal a gente chama de membrana sinovial, que produz esse líquido, né? Então essa membrana, ela muitas vezes engrossa, faz o que se chama de panos. E aí você vai ver no punho, por exemplo, um punho fofinho, inchado, né? Doloroso no punho, dá para ver atrás do joelho, o joelho também fica, não é que tenha só líquido dentro, que às vezes tem até nem tanto, mas ele fica fofinho, fica que nem uma almofadinha. Isso é o edema sinovial ou o panos, né? Que fica então pegado no osso e começa a causar erosão, que é o que o doutor Pedro citou, que pode aparecer no raio-X ou na ressonância ou em outros exames de imagem. Quando não tratado, deforma a junta, destrói a junta e pode precisar de prótese. Prótese total de joelho, prótese total de quadril, prótese reversa de ombro, cirurgia no punho, bom, deixa eu chegar nisso, né? Por isso que a gente está aqui trazendo de primeira mão para você. Lembrando que esse aqui é o canal da Artrose. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva agora e dê um joinha para passar esse vídeo para o próximo que está querendo assistir, né? Tratamento. Tem tratamento para isso? Tem. Lembrando, né? Quanto mais cedo o tratamento, maior chance de evoluir bem e menor chance de ter deformidades. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, a gente consegue tratar melhor o paciente. E a artrite reumatoide tem inúmeras medicações. Hoje em dia, assim, evoluiu muito. Não é como antigamente, né? Eu falei isso numa live, ele tirou onda comigo. Antigamente, eu sou um médico formado no século passado. Não, eu sei que não parece, mas antigamente a gente estudava até sais de ouro. Ainda usa sais de ouro? Não. Não usa.
Mas na época se usava, tinha uma toxicidade de cerca de 20 a 30%. Então os pacientes não aguentavam muito, mas para quem aguentava era uma alternativa para melhorar a doença. Eram os agentes modificadores da doença que poderiam melhorar a sua evolução, né? O que é que se usa hoje? Corticoide se usa? A gente usa muitas vezes em doença em atividade, mas a gente sempre quer tirar o corticoide. É uma meta do tratamento deixar o paciente sem corticoide, mas pode ser usado principalmente em sinais de atividade. É verdade. O corticoide é um remédio muito útil para várias doenças inflamatórias. Ele é o mais potente anti-inflamatório que nós temos, mas ele vai causar vários problemas. Vai aumentar o diabetes, a glicemia de jejum, tá? Vai causar problemas nos lipídios do corpo, vai aumentar colesterol, vai aumentar pressão, vai aumentar varizes, vai causar telangiectasias, vai causar fragilidade óssea, pode causar negócio. Bom, chega, né? Mas o importante é que você sabe que ele é um remédio útil quando usado por um período determinado e definido pelo médico. Não, você não vai lá na farmácia tomar todo mês uma injeção. Tem gente que faz isso e se dá mal ao longo dos anos. E aí vem com a fratura de quadril. Mas o que é que eu fiz? Bom, aí eu posso dizer o que é que fez, né? Mas não faça isso. Siga com esses outros tratamentos. Além do corticoide, que outros remédios tem assim modernamente? Temos os medicamentos modificadores de curso de doença. Tá. Né? Que é o metotrexato. Leflunomida. Né? Agora os anti-TNF, né? Que é conhecido como os biológicos. Tem aquele que foi muito badalado, hidroxicloroquina, tem não? Hidroxicloroquina faz parte em alguns casos bem específicos. Olha, interessante, né? Hoje em dia a gente com o advento dos biológicos, né? A gente conseguiu tratar muito bem esses pacientes agora. Isso. Eu te interrompi, tu falava dos biológicos. Isso, né? Que são os anticorpos, né, modificados que vão agir nas moléculas que estão atacando o organismo, né? A gente tem hoje, né, o infliximab, né, que é injetável, né? O etanercept, o adalimumab. São várias moléculas que a gente pode usar para controlar a doença, né? E caso apresente efeitos colaterais, a gente vai mudando, ou o paciente não apresenta remissão da doença, a gente consegue ir mudando também, né? Cada paciente responde muitas vezes diferente. Muito bacana. Então tem várias alternativas, várias possibilidades e o importante é que você se cuide, né? Pessoal sempre pergunta sobre dieta, sobre suplemento. E aí, me fala. É sempre importante, né, o paciente controlar a saúde como um todo, né, não ser sobrepeso, né. Tem a questão dos alimentos multiprocessados que a gente também deve evitar, né, pela questão da inflamação, né. A questão da farinha branca é sempre uma grande discussão, né. Tem paciente que se adequa, fica bem, e tem paciente que é melhor tirar. Né? Então, assim, a gente sempre faz também uma consultoria nutricional, passa pelo nutricionista, adequação do peso, como são pessoas que vão perdendo massa muscular, muitas vezes pode precisar de suplementação proteica, eu recomendo um nutricionista capacitado que pode ajudar nessa gestão, né? Lembrando também, quem usa metrexato precisa de ácido fólico, né? Quem usa corticoide há muito tempo tem que controlar a osteoporose, então sempre deixe essa gestão na mão do seu bom médico. Sim. Acho que é isso aí, né? Quer deixar mais uma mensagem aí, doutor Pedro? Caso o paciente, né, falar dos principais sintomas, claro, né, das doenças reumatológicas, né, fora aqui da artrite reumatoide, né, lembrar o paciente, né, queixa de alopécia, cabelo, né, queda importante de cabelo. Eu acho que eu estou com reumatismo, gente. Quadro de inflamações oculares recorrentes, né, quadro de artrite, edemas articulares, né, pacientes com doença pulmonar intersticial sem o diagnóstico da causa, pacientes com úlceras e aftas orais recorrentes, né, espuma na urina, né, procure, né, um reumatologista para investigar. Espuma na urina? O que é isso aí?
É proteinúria, né? Agora sim. Agora não vai parar de chegar gente no teu consultório. Então tá bom, te agradeço, Pedro. Perfeito, muito obrigado. Foi uma alegria. Inscreva-se e até o próximo vídeo.